H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao painel Hora H do Agro. Um painel onde a gente discute e analisa os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Fertilizantes e as tendências para 2022. Hoje nós vamos analisar mercado, manejo, tributação e vamos saber o que esperar do Plano Nacional de Fertilizantes. Para essa conversa, nós recebemos Luiz Eduardo Rangel, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Rangel, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. Recebemos também Jefferson de Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Olá, Kellen. Prazer em falar contigo novamente. Obrigada. Recebemos Evaldo Kazushi Takizawa, engenheiro agrônomo na Séries Consultoria Agronômica. Seja muito bem-vindo, Evaldo. Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com todos aqui. Muito obrigada. E nos últimos meses, o setor de fertilizantes tem enfrentado diversos desafios. Vamos ver. Em relatório divulgado neste mês, o Sistema de Informação do Mercado Agrícola da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura indicou que os preços da amônia aumentaram acentuadamente por conta das restrições à produção na Europa, devido à alta do gás natural. O mercado também sofreu influência da suspensão da produção em plantas de nitrogênio no Golfo dos Estados Unidos durante o mês anterior. Já os preços da ureia aumentaram devido à escassez de oferta e preocupações com restrições de exportações anunciadas pela Rússia e pela China, importantes produtores de insumos. Vale lembrar que o governo russo garantiu à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que não haverá ruptura no fornecimento de fertilizantes. Vamos já dirigir a primeira pergunta ao representante do governo aqui, Rangel. O Plano Nacional de Fertilizantes, tão aguardado pelo setor agropecuário, vai ficar só para 2022? Havia uma expectativa de anúncio em novembro, que foi postergada para dezembro e agora vai ficar só para o ano que vem? Conta para gente. Olha, Kellen, eu quero começar dando as boas notícias, né? Que o plano está pronto, né? Do ponto de vista de conceito e de conteúdo, ele está muito bem feito, já foi apresentado ao presidente, né? Do ponto de vista de conteúdo. Existe uma questão que eu acho que é muito importante que todos saibam, que para você lançar um plano dessa natureza, principalmente para uma visão de longo prazo que a gente pretende ter, um plano de longo prazo, um plano de infraestrutura, que eu chamo, do agronegócio, fertilizantes são base da infraestrutura do agronegócio, você precisa ambientá-lo dentro do da melhor questão jurídica, né? Nós entendemos que isso é um decreto presidencial que está sendo trabalhado no âmbito da Casa Civil para que ele tenha as características de fato para poder fazer a base para que a gente possa, então, buscar os objetivos desse plano. Então, a boa notícia é que ele está pronto, ele está validado, ele está entendido e reconhecido com muita qualidade, que agora ele precisa ter o seu ambiente jurídico e, provavelmente, na questão de decreto, ele tem os tempos e movimentos necessários da Casa Civil. Então, vai ficar para 2022? Olha, o meu desejo e boa parte dos meus colegas da Casa Civil é que nós consigamos publicá-lo ainda em 2021, mas se acontecer para os primeiros dias de 2022, pouco importa para o efeito do plano. Muito bem, a gente vai voltar a falar desse Plano Nacional de Fertilizantes para entender com você o que ele vai trazer de novidades para o mercado brasileiro. Por enquanto, muito obrigada. Agora, Jefferson, a pergunta que eu tenho para você vem da audiência. Vamos ver a pergunta que foi feita para o Jefferson? Olha só. A pergunta que a gente recebeu, ela vem do Vislander Pereira e diz assim: é verdade que ano que vem pode faltar fertilizante? Jefferson, essa é a questão para você. Olha, Kellen, nós tivemos esse ano alguns rumores de falta de produtos, casos isolados, e para 2022 o risco continua ainda mais como nós escutamos, uma preocupação com a produção de nitrogenados, o gás natural está escasso na Europa, custa muito caro, existe uma questão diplomática muito importante hoje envolvendo Estados Unidos, Europa e Bielorrússia,
que pode colocar uma pressão de oferta no cloreto de potássio. Então, sim, existe o risco ainda. É importante deixar sempre a audiência alertar, sobretudo, que não há um risco de apagão do mercado. Isso eu não acredito que vai acontecer. Vai ter fertilizantes. O que nós podemos observar são casos pontuais, como o que aconteceu nesse ano, de entrega atrasada ou até mesmo no final do programa de compras, uma falta em algumas regiões. É possível acontecer, sim. Para quais produtos prioritariamente? Olha, eu diria que tem um risco do cloreto de potássio, que é para 2022 ainda muito incerto, tanto a nível de preço quanto a nível de oferta. Como que nós vamos negociar com a Bielorrússia, nós não sabemos ainda, dado essa sanção que os Estados Unidos aplicou sobre as empresas de lá. Então, é uma questão muito complexa ainda. Nem mesmo os países ao redor, a Lituânia, por exemplo, determinou como ficará a logística com a Bielorrússia. Então, está bem obscuro esse cenário de cloreto. Por isso, eu vejo esse risco um pouco maior. Muito bem, muito obrigada. E a pergunta que a gente faz a você, Evaldo, que lida com essa ansiedade dos produtores em ano de alta de preço de fertilizante, risco de atraso na entrega ou até de falta mencionado pelo Jefferson é: como fazer para reduzir o uso de fertilizante? Minha pergunta objetivamente é: os agricultores brasileiros vão reduzir? É possível reduzir? Em qual situação? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, eu agradeço mais uma vez, Kellen. Eu acredito que os agricultores eles devem fazer uma análise um pouco mais técnica, eu diria trazer um pouco mais de conhecimento para a área do dia a dia. De certa forma, nos últimos anos, nós tivemos a oportunidade de utilizar mais fertilizante do que o necessário. Agora, cabe lembrar que a gente pode adubar simplesmente para repor aquilo que é exportado durante a colheita, nós podemos adubar para manter os níveis atuais do solo, ou então fazer uma adubação de correção para tentar elevar os teores dos solos. E dessa forma, hoje, cada agricultor deve fazer uma análise para ver qual é a condição econômica e qual é o nível de adubação que ele pode fazer para poder atender essa análise, sabe? Então, isso faz com que o agricultor seja mais técnico, utilize um pouco mais de sabedoria, porque, de certa forma, os nossos solos serviram como uma poupança de nutrientes. Então, graças a uma adubação um pouco maior nos últimos anos, hoje eu diria que nós teríamos uma poupança para usufruir um pouco disso aí. Vários solos cultivados há mais de 20 anos têm essa possibilidade. Não é algo que a gente pode aplicar de uma maneira geral. Cabe uma análise mais minuciosa, mais detalhada, e com essa análise, com certeza, o agricultor vai poder trabalhar melhor. Eu não diria reduzir, mas ajustar melhor essa adubação em relação aos anos anteriores, que não era uma preocupação tão grande quanto é essa safra agora. Muito bem, a gente vai voltar com vocês já, mas para nossa audiência, vejam, nós já começamos com informações sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, que já foi apresentado para o presidente da República. Há uma expectativa de que a divulgação possa ocorrer em 2021, mas 2022 é uma possibilidade para a gente conhecer as regras deste plano. Na sequência, o Jefferson já respondeu a pergunta da audiência, dizendo que existe sim um risco de faltar alguns fertilizantes ou ter atraso na entrega em decorrência de toda a conjuntura geopolítica e global. E o terceiro aspecto, a gente já trouxe pontos de manejo, em que o Evaldo diz que é possível, depois de uma análise, fazer uma adubação de correção ou pensar um pouco melhor sobre as estratégias. Temas que nós vamos aprofundar. Agora, vamos para mais um item das tendências de 2022. Uma das preocupações é em relação à tributação e em relação ao convênio ICMS 100. Inclusive, a gente também respondeu a uma pergunta da audiência. Recebemos perguntas da audiência. Vamos ver. A pergunta vem do Cristiano Tasqueto e ele diz: quero saber sobre o aumento da alíquota de 4% para ICMS para algumas regiões do Brasil. Cristiano, muito obrigada pela pergunta. Esse foi um dos principais temas também desta semana. E quem explica para a gente como vai ficar esta questão tributária para 2022 é o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon. O convênio ICMS número 100 de 1997 é um convênio muito importante para o setor agropecuário,
pois ele reduz a base de cálculo do ICMS incidente sobre insumos agropecuários. E de tempos em tempos é necessário que haja uma renovação. Em março deste ano, de 2021, haveria a necessidade de renovação, e o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, prorrogou o convênio 100 até 2025. Entretanto, para os fertilizantes, houve uma mudança em que haverá uma tributação de 1% a partir de 2022, 2% em 2023, 3% em 2024, 4% em 2025 e ficando por aí. Ou seja, as operações com fertilizantes que atualmente são isentas, operações internas dentro dos estados, ele passaria a ser tributado e com isso aumentaria a carga tributária. Naquela época, a CNA trabalhou muito junto às federações de agriculturas estaduais, aos governadores e às secretarias de fazenda, para tentar não promover esse aumento. Infelizmente, não foi possível. Houve essa medida escalonada, esse crescimento escalonado da carga tributária para todos os estados, assim definidos em março. Ocorre que, no último dia 10 de dezembro, o CONFAS reuniu, publicou no Diário Oficial que essa gradação dessa carga tributária não valerá para 4 estados do Brasil, dentre eles o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a Bahia e o estado de Sergipe. Ou seja, para esses estados haverá uma tributação de 4% a partir já de janeiro de 2022. E isso vai acabar impactando no aumento do custo do insumo, do fertilizante nesses estados, o que, neste momento que nós estamos atravessando os maiores preços de fertilizantes na série histórica, é no mínimo aumentar a carga tributária sobre esse insumo, é no mínimo inoportuno. Diante disso, a CNA, através das federações de agriculturas estaduais, estão articulando com os governadores, com os secretários de fazenda, para fazer uma reversão deste papel, desta mudança que pegou todo mundo de surpresa. Ou seja, as nossas expectativas é que esses 4 estados, voltem atrás, ou seja, permitam que essa tributação seja feita de forma gradativa ao longo dos próximos 4 anos. Todo esse movimento nós estamos fazendo integrado, as ações integradas do Sistema CNA com as federações de agriculturas estaduais, junto aos governadores dos estados e os sindicatos rurais também, para permitir que nesse principal momento de aumento de custo dos fertilizantes não caia na mão do produtor justamente nesse momento. Muito obrigada, Conchon, pelos esclarecimentos, e a palavra que o Conchon usou é inoportuno. Imagine você aumentar a carga tributária, sofrer um aumento de carga tributária no momento em que os fertilizantes estão nos picos de preços. Vamos conversar com o representante do governo aqui conosco, Rangel. Neste contexto de preocupação com o aumento da tributação, eu já ouvi críticas ao Plano Nacional de Fertilizantes por quem entende que uma das estratégias do plano vai ser aumentar a taxação dos importados para incentivar a indústria nacional. É isso mesmo? Kellen, a gente tem que partir de uma premissa anterior até o próprio plano de fertilizantes, né? Sobre a ótica de você tentar superar um cenário que é absolutamente negativo para o Brasil, que tem a sua agricultura como sendo seu principal fator econômico, né? E que para produzir, fazer agricultura, você depende de um insumo básico, que é fertilizante, que nós temos uma dependência externa absurda, né? Mais de 85% de importação desses insumos, mesmo tendo opções de você produzir no Brasil, e isso durante muito tempo foi considerado menos oportuno, né, como foi colocado ali pelo Conchon, esse processo precisa ser visto sob uma visão de longo prazo. Nós precisamos nós estamos enfrentando uma crise hoje, né, que nós colocamos um plano para olhar para uma visada de futuro, para poder evitar que crises como essa assolem de novo a nossa base da economia. Então, no meu ponto de vista, as análises que vêm sendo feitas dentro do CONFAS para tentar compor o que eu chamo de simetria, né, entre tributação de produtos importados, que eram zerados, ou seja, tinha um incentivo absolutamente maior para a importação do que aqueles para a produção nacional, eles eram fundamentais para que você desse esse start
dessa independência que nós precisamos fazer. É claro que a preocupação do Ministério da Agricultura é com o cliente, é o consumidor desses insumos. O fertilizante só tem um motivo para existir, né? É servir para produzir agricultura, né? Então, nós precisamos olhar sobre a questão do custo de produção. Mas olhando a longo prazo, claro, nós estamos passando por uma crise, mas nós queremos fazer com que esse processo nos dê soberania, né, para poder lidar com eventuais rupturas logísticas que nós estamos vivendo hoje e que nós podemos superar no futuro. Então, nós entendemos que, ao longo do tempo, né, como foi proposto pelo CONFAS, de maneira dosada, né, ao longo dos anos, seria interessante, sim, criar uma isonomia entre produção e importação, para que nós possamos, então, tentar concorrer, dentro da possibilidade, com o mercado internacional e diminuir a nossa dependência externa. Essa é a lógica por trás do que nós estamos chamando de plano, dentro dessa vertente tributária. Muito bem, eu não posso perder a oportunidade de fazer essa pergunta e já vou continuar com o nosso debate, mas você falou em simetria tributária e disse que essa é uma das lógicas do Plano Nacional. Rapidamente, se você puder, quais são os 3 pilares deste Plano Nacional? Porque, num primeiro momento, o agricultor está bastante ansioso, quer o Plano Nacional, quer diminuir a dependência na importação de fertilizantes, mas num outro momento ele está dizendo, poxa, mas o meu custo está aumentando porque eu vou ter que pagar mais tributo diante de uma promessa de que o plano vai dar certo. Rapidamente, quais são os tripés, os 3 fatores, e diga para a gente quanto tempo ele vai começar a dar resultado. É um plano de longo prazo, como todos os planos que têm essa natureza, eu chamo de infraestrutura do agronegócio, assim como ferrovias, né, como questões de infraestrutura têm uma visão de longo prazo, mas eu atribuo os pilares desse plano como segurança jurídica, para que nós possamos entender ao longo do tempo como esse processo vai se estabilizar, para que o agricultor, o empresário, enfim, quem está comercializando esses produtos vão poder ambientar os seus negócios dentro dessa segurança jurídica, atração de investimentos, né, porque hoje nós temos poucas empresas multinacionais que hoje dominam a questão dos fertilizantes, elas podem e querem vir para o Brasil explorar outras oportunidades no Brasil, então a segurança jurídica, a atração de investimentos e, obviamente, o aumento da infraestrutura e alternativas. Kelly, eu queria deixar muito claro para vocês, nós somos dependentes hoje da matriz clássica, né? Os meus colegas aqui sabem disso, nitrogênio, fósforo e potássio, e nós temos oportunidades interessantíssimas no Brasil para poder inovar, né? Inclusive solubilizando o nosso fósforo, outras alternativas de potássio, fixação biológica de nitrogênio com outras culturas além da soja que nós já temos sucesso. Então, a base do plano é muito além do que só um incentivo tributário para determinadas matrizes que nós já experimentamos. Mas é olhar, de fato, uma visada de mais autonomia para poder lidar com rupturas logísticas que certamente ocorrerão novamente ao longo dos próximos 30 anos. Obrigada, Rangel, pelos esclarecimentos. Então, nós temos o Plano Nacional de Fertilizantes, só recuperando aqui para a nossa audiência, ter bastante claro, segurança jurídica, atração de investimentos, alternativas para o mercado de fertilizantes e não é só na via de incentivo tributário, também são outras soluções aqui trazidas então em destaque pelo Rangel. Vamos adiante, tem mais pergunta da audiência chegando, olha só. Pergunta que vai para o Jefferson e ela vem do Jackson Luiz Birk e diz assim: tem chance de aumentar ainda mais o custo no mercado de fertilizantes e isso acabar inviabilizando o plantio? Obrigada, Jackson, pela pergunta. Conta pra gente, Jefferson. Olha, Kellen, olha, Jackson, nós temos um ano de 2022 bastante desafiador no setor. Existe sim a possibilidade de aumento dos preços, nada está definido ainda. A expectativa é que, se acontecer uma queda, ela aconteça lá no segundo trimestre de 2022. Agora, inviabilizar a soja, o milho, eu acho que está longe ainda. Os custos aumentaram, certamente aumentaram, estão muito diferente da realidade atual dessa safra que o produtor começou ali os seus trabalhos em setembro, mas ainda está longe de inviabilizar. Porque nós vamos ter uma safra um pouco mais cara, né, do que foi essa atual. Agora, dizer que nós vamos inviabilizar o plantio no Brasil ou até mesmo nos Estados Unidos, eu acho que não vai acontecer. Um outro ponto importante em relação à soja 2022 e 2023 é que nós podemos ver uma estagnação na área ou, quem sabe, uma queda na área, se o preço continuar aumentando. Certo? Esse é um detalhe importantíssimo para nós acompanharmos também. Como que ficará a disponibilidade de fertilizantes para o ano que vem e também os preços da matéria-prima. Mas, novamente, eu reafirmo,
não estamos num cenário tão caótico ainda a ponto de inviabilizar a produção. Não inviabiliza a produção, a safra vai ser mais cara, há riscos para a temporada 22-23 de um potencial estacionamento na área de soja no Brasil, uma estagnação, mas eu não posso deixar de perguntar, o preço para 2022 vai subir mais ou já que está no pico a tendência agora é cair? Olha, no curto prazo, eu acho que tem espaço para subir mais. Ainda mais com essa crise que nós estamos vendo do gás natural na Europa. Né? O gás natural rompeu as máximas nessa semana, inclusive. As temperaturas para a Europa para os próximos dias e próximas semanas não são favoráveis, são baixas e isso aumenta o consumo de gás natural, diminui ainda mais os estoques e complica a fabricação de fertilizantes. E eu não estou falando só de nitrogenado, mas a gente tem que olhar também os fosfatados, que acabam dependendo do gás natural também para a sua fabricação. Então, no curto prazo, quem sabe nós podemos ver mais reajustes. O que é importante dizer? Que a demanda está fazendo o papel dela. Nós estamos vendo um mercado um pouco mais parado aqui no Brasil, isso fez com que a ureia perdesse mais ou menos $50 por tonelada em 2 semanas, é um bom sinal. Entretanto, ontem nós tivemos a divulgação de um novo tender da Índia. A Índia volta para o mercado internacional comprando ureia e nós vamos ter aí o fechamento no dia 23 de dezembro. Então o mercado ficará atento a 2 pontos aí. Primeiramente, a quantidade ofertada e os níveis de preço. Vamos ver quanto que a IPL, que é a empresa que fez a licitação, vai adquirir. Lembrando que no último leilão que ela fez, ela comprou 1,6 milhão de toneladas a quase $1.000. É muito elevado esse preço. É um dos maiores níveis já registrados para o nitrogenado. E como eu falei, existe espaço para mais alta, sim, no curto prazo, infelizmente. Olha, quanta informação importante para a nossa audiência. Evaldo, sobra para você. O Jefferson acabou de dizer que há mais espaço para o preço do fertilizante subir. E aí os agricultores estão buscando soluções no manejo para equilibrar essa questão financeira, econômica. Qual é a diferença básica entre adubar e nutrir? E saber essas diferenças pode ser um dos caminhos ali das soluções para lidar com esse cenário adverso? É verdade, Kellen. Nós, na agronomia, a gente pretende sempre nutrir uma planta. Adubar é uma das formas de nutrir a planta. Existem várias maneiras de nós trabalharmos isso aí. No caso do manejo, naquilo que compete dentro da porteira, eu diria que nós temos vários recursos. E claro que esses recursos eles vão se somando, interagindo, e dessa forma a gente tem que fazer uma análise mais detalhada da minha propriedade para ver e tentar conseguir nutrir a planta ou fazer com que a planta consiga nutrir com os elementos que estão no solo. Diante desses anúncios que o Jefferson já colocou, a gente tem que ficar muito mais atento ainda nessa questão. Nós temos que nutrir a planta. E como nutrir a planta? São vários recursos de manejo que a gente possui, sabe? Desde uma rotação de cultura, de um plantio direto, medidas mais conservacionistas, um programa de preservação de água, utilizar pessoas mais competentes, mais treinadas, né? Finado Dirceu Gassen falava que capricho por hectare, sabe? Capricho por hectare pode, não diria reduzir, mas ajustar essa adubação, sabe? Quando a gente faz isso aí, a planta tem uma capacidade poderosíssima de extrair os elementos que estão no solo. Então, o que nós temos que trabalhar para essa próxima safra é conhecer muito bem a planta, conhecer muito bem o solo, conhecer muito bem o clima, o ambiente e escolher, vamos falar, a melhor combinação, de forma que o agricultor não tenha que colocar em excesso ou numa quantidade além do que a planta precisaria para dar bons resultados. Então, o papel do manejo, nesse momento, eu diria que é colocar em prática aquelas medidas já consagradas há milênios, ou a cada 6, 7 mil anos que a gente já domina a agricultura, sabe? Em alguns momentos a gente esqueceu e a gente sabe que dá para resgatar isso aí, desenterrar e fazer presente essas técnicas mais do que nunca. Resgatar técnicas que dão certo ao longo do tempo. Você falou aqui em estratégias que levam tempo para construir um solo bastante qualificado e que tem mais potencial de ajudar o agricultor em momentos como o atual, que ele potencialmente pode pensar mais a respeito de como usar o fertilizante. A minha pergunta é um pouco mais específica para você, Evaldo. Tem alguma solução mais imediata que não seja a construção de um solo ao longo do tempo? Imediatamente, decidi que não vou conseguir usar todo o fertilizante que eu queria. Regra de bolso, faço o quê? A regra imediata agora, Kellen, é basicamente olhar o meu solo num grau de detalhe um pouco maior.
Então, o solo, a minha propriedade, ela é bastante heterogênea. Dentro dessa propriedade, eu posso classificar solos mais férteis, solos de fertilidade mediana e solos de fertilidade mais baixa. E cada um desses solos eu posso fazer uma análise, é quase um exercício mental apoiado com as informações agronômicas, e naquelas áreas onde me permite fazer só uma adubação de reposição, eu posso diminuir quase em relação à quantidade, vamos falar, de uma adubação corretiva, diminuir em 60%, 70% a quantidade que eu teria necessidade de fazer num solo onde há uma necessidade de fazer uma adubação corretiva. E também tem um outro nível de adubação que a gente chama de adubação de manutenção, sabe? Que também já é uma quantidade bem menor do que normalmente se pratica na adubação corretiva. Então, nesse momento, de imediato, o agricultor tem que olhar com muito mais detalhes a tua propriedade e falar, olha, nesse espaço, neste lote, nesse quadro, é possível fazer uma adubação simplesmente de reposição. Nessa área não é possível, eu tenho que fazer uma adubação corretiva. Não, nessa outra área eu posso fazer uma adubação só de manutenção e as fertilidades do solo e o potencial produtivo ele não vai perder em nada. Isso eu diria que faz parte das boas práticas agronômicas. Excelente. Regrinha de bolso, olhar mais do que nunca para o solo, analisar detalhadamente. Obrigada, Evaldo. Pergunta para você, Luiz Rangel. Ela acabou de chegar aqui para a gente, ela veio do Alberto de Castro e ele diz assim, novos projetos, quais são esses novos projetos que vão nos tirar da dependência de fertilizantes importados? O Plano Nacional de Fertilizantes veio para isso, você já nos disse, mas como ele vai tirar da dependência dos importados e em quanto tempo, Rangel? Bom, primeiro nós temos que dizer para todos os ouvintes aqui, para todos os telespectadores, que nosso objetivo não é a autossuficiência, nosso objetivo é aumentar a nossa independência, ou seja, ter a possibilidade de explorar nossas alternativas minerais, né, para poder nos cercar da oferta de produtos que nós precisamos, né? E o Brasil tem experiências interessantes, principalmente na parte de fosfatos. Então, nós temos alguns projetos que hoje estão mapeados, que podem ser, têm potencial. Muitas vezes, eles não têm a solubilidade como fósforos que são importados, né? Mas você tem alternativas tecnológicas que podem se agregar àquelas rochas alternativas e permitir oportunizar para o agricultor, né, um custo logístico melhor, no caso do fósforo. Nós temos algumas minas que podem ser exploradas, precisamos nos desafiar a poder explorar isso de maneira sustentável. Eu acho que a palavra sustentabilidade é fundamental e ela cerca o plano como um todo. Não existe nenhuma possibilidade da gente olhar para qualquer alternativa que exista de mineração no Brasil se não for dentro do mais estrito processo de sustentabilidade, né? Então, tentar olhar sobre esses projetos que hoje estão tentando ser explorados no Brasil e que muitas vezes têm alguma dificuldade, seja por legislações específicas de direito de mineração, seja por licenças ambientais, né, dentro do estrito cumprimento da legislação, mas entender exatamente quais são essas dificuldades e o plano como um todo vai jogar luz sobre isso e oportunizar essas alternativas para a produção nacional. Mas eu queria deixar claro, Kelly, que eu acho que é uma coisa muito importante para que o agricultor entenda. O Ministério da Agricultura, ele suporta essa questão do plano sobre a ótica sempre da competitividade da agricultura. Ou seja, se dentro da possibilidade, a nossa exploração mineral for competitiva no ambiente internacional, nós exploraremos. Se a melhor oportunidade para o agricultor for importar, nós importaremos. Esse processo é muito importante para poder criar um equilíbrio para manter a nossa competitividade no agro. O que nós precisamos é jogar luz sobre oportunidades para diminuir nossa dependência externa e passar por crises que eventualmente acontecerão, como acontecem agora, e que a gente possa ter alternativas para poder superá-lo. Muito bem, muito obrigada, Rangel. Mais pergunta da audiência, vamos ver. A próxima pergunta é para você, Jefferson. E ela vem do Dirceu Coelho, que diz assim, qual o principal fornecedor de fertilizantes para o Brasil? Vai ter muita importação? Dirceu, obrigada pela pergunta. Jefferson, a oportunidade para você nos contar.
Então, Kellen, Dirceu, o que acontece? O Brasil já vem com um recorde de janeiro a novembro, mais de 36 milhões de toneladas nós importamos aqui no Brasil, um aumento de quase 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mostra a força do mercado brasileiro no quesito fertilizantes. Nós vamos certamente romper aí, como nós podemos ver no gráfico, as máximas históricas, devemos fazer isso, deve acontecer, e logicamente o maior fornecedor para nós aqui hoje é a Rússia. Tanto se fala, cloreto de potássio é o segundo maior fornecedor, só deixa a primeira posição para o Canadá. Eles também são muito importantes para nós no nitrato de amônio. 98% do nitrato de amônio importado no Brasil é nitrato de amônio russo. Além disso, nós também temos uma parceria importante com a China no sulfato de amônio, no caso nitrogenado, e também temos uma dependência do Marrocos para a MAP. Então, esses são os principais parceiros. Do lado da ureia, nitrogenado, nós vamos ter os grandes produtores de petróleo, como no caso do Catar, a Rússia novamente na segunda posição, a Argélia, entre outros países. Então, hoje, se nós colocarmos em termos percentuais, a Rússia ultrapassa até mesmo 20%. De todo o volume que nós importamos, mais ou menos 23% é de origem russa. Ou seja, somos bem dependentes da parceria com as empresas de fertilizantes da Rússia. Muito bem, e por isso a importância dessas boas relações, né, Jefferson? O governo brasileiro esteve em contato com a Rússia, que disse que mesmo com aquela limitação nas exportações que eles declararam há alguns meses, não vai haver ruptura nos contratos fechados com o Brasil. Você está confiante no abastecimento, tanto vindo da Rússia, quanto China, quanto Marrocos, quanto Catar, ou não é tão confiante assim, está com seu sinal de alerta amarelo ligado? Olha, no caso da Rússia, né, a conversa foi feita, isso é importantíssimo, essa diplomacia, só que nós vimos algumas complicações no território russo, algumas complicações envolvendo a emissão de licenças, e isso acaba saindo um pouco da nossa alçada aqui brasileira. Nós somos aí telespectadores nesse caso. Aconteceu no início do mês de dezembro, quando realmente foi implementada o processo de controle das exportações, ou seja, do dia 1º de dezembro até o dia 31 de maio, a Rússia está com limite de exportação. As empresas precisam cumprir as medidas do governo. E algumas matérias-primas elas foram mais impactadas do que outras, como no caso o nitrato de amônio. A redução em relação ao mesmo período do ano passado, pegando dezembro de 2020 a maio de 2021, ela fica na casa de 55% mais ou menos de redução. Ou seja, o mercado de nitrato de potássio pode enfrentar um problema em preço, em oferta de matéria-prima, sobretudo dado a representatividade da Rússia em fornecer a matéria-prima para o mundo. Eles são responsáveis por quase 80% do fornecimento global de nitrato de amônio. Então, esse é o principal problema. Nós também tivemos uma redução no MAP, que não chega a 10%, mas ela pode também ter impacto em preço. Lembrando, se nós olharmos as cotações do MAP, elas continuam subindo aí semana após semana, infelizmente. Muito bem, obrigada, Jefferson, pela questão. E tem mais pergunta da audiência. Agora é para você, Evaldo. Vamos ver? A pergunta vem direto do Ederson Orodensky e ele pergunta: tem como substituir o NPK na produção de soja e de trigo? Evaldo, tem como? Kellen, na verdade, são todos elementos essenciais para a soja, para trigo e para qualquer planta, sabe? Então, não há como substituir. O que existem são várias fontes que podem fornecer. Com exceção à soja, nós temos uma bactéria que fixa nitrogênio do ar e, com isso, a soja consegue se beneficiar desse nitrogênio. Então, o nitrogênio para a soja ela é dispensável, porém, o fósforo, o potássio e o nitrogênio, fósforo e potássio para trigo e para as outras culturas, é essencial que ele forneça. O que nós temos que pensar é que nós podemos fornecer de várias formas, existem várias fontes a serem trabalhadas, né? Existem formas de se fornecer com muito mais eficiência, isso a gente chama de eficiência agronômica, e formas menos eficientes. Nesse momento, nós temos que fazer um exercício mental para ver quais seriam as melhores fontes, né? Você falou do nitrato de amônio, do nitrato de sulfato de amônio, a ureia, enfim. Cada um desses elementos, elas são fornecedoras de nutrientes importantes para a planta. Cabe, nesse momento, pensar como fornecer esses nutrientes para a planta, ou então, se eu tenho estoques, né, uma poupança no meu solo, que o solo poderia fornecer.
Então, deixar de fornecer é impossível. Se o solo vai fornecer, se ele vai fornecer via fertilizantes, cabe uma análise da propriedade dele para que ele possa avaliar melhor. Não, o meu solo pode fornecer, eu vou queimar parte da minha poupança que eu acumulei ao longo dos anos. Não, então o solo vai fornecer. Agora, uma coisa certa é que a planta não cresce se esses elementos não estiverem disponíveis para ela. Então, é muito importante que ele saiba que, para nutrir uma planta, nitrogênio, fósforo e potássio são essenciais e nenhuma planta cresce se esses elementos não forem fornecidos ou via solo ou via fertilizante. Então, cabe, ele fazer uma análise para que ele possa avaliar se essa planta vai ter condições de conseguir esses elementos para produzir o máximo, a meta que ele deseja. Muito bem, eu não posso deixar de aproveitar algo que você está colocando na mesa para a gente, Evaldo. Você várias vezes aqui nos disse fazer uma análise, olhar para o solo, fazer uma análise. Qual a análise mais barata e eficiente para o atual momento? Afinal de contas, com custo alto, está todo mundo por aqui. Conta para a gente. Kellen, eu vou falar um termo que o IPNI usa, que são os 4 Cs da nutrição, né? Então, 4 Cs da nutrição, ele diz respeito à dose certa, o produto certo, a época certa e o local certo. Se você acertar esses 4 Cs, seguramente você pode colocar uma quantidade muito inferior ao que normalmente você está acostumado a utilizar. Então, se um agricultor sabe que a época certa de se adubar, por exemplo, um nitrogenado, no caso do milho, é até a 3ª, 4ª folha, e se ele fizer isso, né, com capricho, como o finado Dr. Dirceu Gassen falava, ele pode colocar uma quantidade de nitrogênio menor, porque a própria planta ela vai se encarregar de absorver todo esse nutriente e transformar em grão, sabe? Existe na produção de grão, eu diria assim, uma certa dificuldade em transformar nutrientes em grão. Antes de transformar em grão, a planta vai transformar em raiz, vai transformar em folha, em caule, enfim. Então, quando a gente utiliza esses 4 Cs da nutrição, com certeza o agricultor vai conseguir produzir muito mais e colocando muito menos, sabe? Muito Essa bem. é a matemática que dá certo e é parte vamos falar, dos princípios agronômicos. Excelente, obrigada, Evaldo. Mais perguntas da audiência chegando? Vamos ver. A pergunta para o painel Hora H do Agro veio do Rafael Rockenbach de Ávila. Ele pergunta: o que falta para a mina de fosfato de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, funcionar e termos fósforo local? A pergunta vai para você, Rangel, que está super por dentro, participou ativamente da formulação do Plano Nacional de Fertilizantes, que vai ser apresentado a todos nós brasileiros já já. Olha, Kellen, em resposta ao colega, né, quem está assistindo, Lavras do Sul é um exemplo de vários outros municípios no Brasil que têm grandes potenciais de exploração, principalmente de fosfatos. Nós temos vários tipos de rochas fosfáticas, né, que podem ser explorados hoje em lavras superficiais, que são muito menos invasivas do ponto de vista de mineração e com impactos ambientais menores, e que podem ser fontes importantes, principalmente para aquelas regiões locais, porque a gente sabe, né, e meus colegas aqui já demonstraram isso, que o fósforo do Marrocos dificilmente a gente vai conseguir concorrer pela qualidade que eles têm, pela entrega de P2O5 especificamente. Mas as fontes locais, elas conseguem concorrer pela logística, quer dizer, não preciso trazer em grandes distâncias, desde que eu consiga, né, tecnologias acessórias que consigam solubilizar essas rochas alternativas no fósforo adequado para o produtor rural. Isso vem acontecendo no Brasil como um todo, tanto é que o fósforo desses macronutrientes é o que a gente menos tem dependência, porque nós temos alternativas em rochas aqui no Brasil que podem suprir essa nossa dependência externa. Então, eu acho que é importante que os nossos interlocutores entendam que os projetos como um todo estão sendo olhados do ponto de fertilizantes sobre a oportunidade de investimentos locais para oferta, né, de alternativas às fontes tradicionais com competitividade, ou seja, se são, às vezes, tem menos entrega do ponto de vista quantitativo de fósforo, mas tem uma logística mais apropriada, né, eles vão ser oportunizados dentro desses planos. E aí eu queria dizer que o plano ele visa isso, não só verificar, né, as oportunidades alternativas locais, mas financiar
né? E oportunizar do ponto de vista de competitividade, seja por incentivos tributários, aquelas lavras locais para que a gente possa diminuir essa dependência externa. Interessante, está dando aí mais uma dica para a gente do que vem a seguir nesse plano, financiar essas alternativas. A gente vai observar com atenção esse plano que vai ser lançado já já. Obrigada, Rangel. Tem mais pergunta da audiência, olha que bacana, a audiência do agronegócio aqui conectada conosco na Jovem Pan. E é daqui a pouquinho, porque eu vou perguntar agora para o Jefferson sobre a relação de troca. Jefferson, tem muita gente perguntando aqui, será que eu travo o preço da soja 23 antes da confirmação de aumento de área lá nos Estados Unidos? Será que o preço da soja vai subir mais e vai melhorar minha relação de troca com fertilizante, que você já disse que vai ficar alto? Conta pra gente o que vem por aí. Olha, Kellen, a nossa relação de troca hoje, ela atingiu patamares extremamente elevados, rompeu as máximas históricas dos últimos anos, isso é um fato. Se nós olharmos no gráfico o cloreto de potássio atualmente, ela está com uma relação estagnada, mas ela está estagnada a 34 sacas de soja para 1 tonelada do cloreto. Nessa mesma época do ano passado, o produtor fazia troca por 14, 15 sacas no máximo. Isso no Paranaguá, se nós levarmos para o interior, ela aumenta um pouco, vai para 16, 17 sacas. Só que agora, a relação de troca no Mato Grosso, por exemplo, ela chega a 40 sacas de soja. Então, se o produtor optar por fechar hoje o seu fertilizante, no caso o cloreto de potássio, ele vai dispor de 40 sacas de soja, mais ou menos, pensando em precificação 22, 23, para 1 tonelada do fertilizante. Então, historicamente, é uma relação de troca muito elevada, totalmente fora dos padrões dos últimos anos. Se nós olharmos no gráfico também, nós podemos ver que a média ela fica no porto na casa de 16 sacas nos últimos 7, 8 anos. Então, 34 é muita coisa, é muito elevado. Por isso que a tendência é que os nossos negócios sejam mais tardios do que foram na safra anterior, nessa atual safra, melhor dizendo. Essa atual safra, o produtor, ele acabou comprando bem antecipado. Agora, para 22, 23, a tendência provavelmente deve ser outra. O produtor vai comprar mais em cima da safra, ao que tudo indica. Porque o preço agora é muito elevado e a relação não é atrativa. Exatamente esse ponto que eu queria, só para fechar a sua participação na relação de troca. Você falou negócios mais tardios, ocorrendo mais em cima da hora. Você já tem alguns indicadores de comercialização? Olha, nós estamos aí pensando no Mato Grosso com 30% do médio norte já adquirido para 22, 23. Essa aquisição, é importante dizer, ela não aconteceu agora, ela aconteceu até mesmo em maio, junho, que a relação de troca era muito favorável. Então, os produtores adiantaram, inclusive, para 22, 23. Nós temos casos de produtores que já compraram, inclusive, para o milho safrinha 23. Só que se nós pegarmos em relação à média histórica, esse número ele acaba sendo muito próximo, mas em relação ao ano passado ele é inferior. Significa o quê? Que os produtores estão mais cautelosos para fazerem suas compras. Pelo que eu converso diariamente com os produtores, e a questão é a mesma, né? Existe uma esperança de queda e o nível que está lá não é atrativo para fazer negócio. E um outro ponto importante, as empresas também estão cautelosas em fazerem negócio. Então, às vezes, o produtor encontra dificuldade de encontrar o produto no mercado, um cloreto, um fósforo, etc. Isso acaba dificultando até mesmo as compras. Excelente, muito obrigada, Jefferson. Vamos adiante, chegou mais pergunta, vamos ver? Perguntas para o painel Hora H do Agro e ela veio do Igor Guimarães e diz assim: a cama de frango é uma boa opção para diminuir a adubação química? Pergunta para você, Evaldo, o pessoal está atrás de alternativas para lidar com este cenário. A cama de frango é uma delas? Olha, Igor, nós temos que lembrar que a gente precisa nutrir a planta. Existem vários elementos que são essenciais para uma planta crescer. Agora, na cama de frango, a gente tem que fazer uma análise muito bem dessa, assim como qualquer fertilizante, né? Nós temos que lembrar que a adubação orgânica foi o primeiro fertilizante usado pela humanidade. Então, a cama de frango não é nada novo como fonte de nutrientes para a planta. Só que nós temos que pensar muito bem qual é essa cama de frango? Se é uma cama de frango de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, ou, em alguns casos, pessoal, nós estamos numa região avícola aqui de produção de ovos, então tem também essa, não diria cama de frango, mas resíduo da indústria avícola que pode ser utilizado como fertilizante, né? A cama de frango, nós temos que lembrar que segue, né? Acho que o Rangel pode complementar, mas todos os critérios de um fertilizante. Para isso, ele precisa passar por um processo de compostagem, de forma que não leve problemas como doenças, pragas
e plantas daninhas, enfim, nessa cama de frango, porque ele é uma opção bastante interessante, até porque já foi usado pela humanidade na agricultura, mas cabe uma análise, eu diria, agronômica para ver se ele atende os quesitos básicos para as boas práticas agronômicas, sabe? E a cama de frango também, antes de fazer o uso, até para determinar a quantidade dessa cama de frango que eu teria que utilizar, ele teria que ver quais são os nutrientes presentes nessa área. Eu só vou dar um exemplo, né? A média do que nós temos dentro de uma cama de frango, eu teria que jogar 3, 6, 8, 10, 12 toneladas por hectare. Então, essa questão operacional e de logística também deve ser muito bem avaliada para ver se isso viabiliza e se também tem equipamentos capazes de fazer uma distribuição. Lembre-se daqueles 4 Cs da nutrição de plantas. Então, se eu jogar na quantidade inadequada, não jogar no lugar certo, no tempo certo, ele não vai conseguir nutrir a planta, né? Eu posso responder da seguinte forma: é possível nutrir a planta com cama de frango, porém, obedecendo os 4 Cs da nutrição de plantas. Não teria problema nenhum, porém, existem alguns cuidados que ele deve tomar antes de utilizar qualquer tipo de adubo orgânico e certificar de que esse adubo passou por todas aquelas fases normais para que aqueles nutrientes que estão presentes na cama de frango possam ser transformados ou absorvidos pela planta. Sem passar por esses critérios, eu diria que é uma roleta russa, né? A gente falou de russa, mas é uma roleta russa que ele tem que tomar muito cuidado, porque ele pode estar trazendo problemas para dentro da tua propriedade. Excelente, obrigada, Evaldo. E eu pego as palavras do Evaldo e já transfiro a você, Rangel. O Evaldo falou em adubo orgânico e você anteriormente falou em financiar alternativas para fertilizar o solo no Brasil. Esse vai ser um dos pontos de novidade? Adianta pra gente aqui, só entre nós, alguma coisa que a gente já pode saber antes de todo mundo? Não, claro, não. Olha, vocês eu tive conversando com todos os entes do governo, a ideia é que, como o plano já está elaborado do ponto de vista conceitual, não há nenhum problema de a gente adiantar algumas questões que já estão colocadas do ponto de vista científico, técnico, né? Eu acho que o que o Evaldo colocou é muito relevante. Eu queria fazer um paralelo, Evaldo, com o que você colocou sobre os cuidados que a gente tem que ter, principalmente com as questões sanitárias, né? Não só especificamente fitossanitárias, ou sanitárias do ponto de vista da agropecuária, mas sanitárias do ponto de vista de saúde humana mesmo, né? Existem contaminantes ali que podem levar a outros riscos, né? Quando a gente está falando de fertilizantes orgânicos. Mas existe uma vertente, isso está ambientado dentro do plano, que são chamados organominerais. E o Brasil tem um grande potencial, a gente sabe que a gente está caminhando para um modelo, né, de aproveitamento de resíduos, seja na área de avicultura, ou próprio bovinocultura, etc. E isso vai catalisar para que a gente possa fazer um híbrido, né, dentro dessas possibilidades, e os organominerais, que a gente está chamando de cadeias emergentes, mesmo que elas já existam estruturalmente em algumas questões, nós estamos chamando de cadeias emergentes. E aí o Jefferson também comentou sobre a questão da fixação biológica e alternativas desse processo. Nós estamos dentro do plano, isso é uma vertente muito importante, ou seja, fomentar alternativas tecnológicas. E quando você fala de fomento, quando eu falo fomentar, Kellen, é exatamente esse ponto que eu quero deixar claro. Nós vamos criar ambiente do ponto de vista, inclusive, de financiamento, para que a gente, não só de financiamento do ponto de vista creditório, do ponto de vista de bancos, etc., mas também do ponto de vista de incentivo à pesquisa, para que a gente alavanque o processo, né, que já existe hoje dentro da Embrapa e em outras entidades, mas que a gente possa oportunizar tecnologias que possam concorrer de maneira legítima, como foi a fixação biológica do nitrogênio na soja, né? E os organominerais, na linha que o Evaldo colocou, estão nessa questão. Muito bem, eu te interrompo para fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de questioná-lo. Você falou sobre fomentar as cadeias emergentes, entram aqui os organominerais, os biológicos, esses mercados, e a minha pergunta é se esse é um dos pilares estratégicos do Plano Nacional de Fertilizantes, é possível concluir que as taxas de juros serão semelhantes ao Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que é também considerado uma linha prioritária do governo? Vou responder que sim. A ideia é exatamente essa, que a gente consiga, nos bancos públicos, dentro das linhas de financiamento, trazer o conceito que a gente já internalizou no governo, que é uma referência internacional no programa ABC, ABC+, para dentro dessa linha. E, inclusive, Kellen, queria dizer que o Plano Nacional de Fertilizantes, ele não vai deixar ninguém de fora.
Tá? Então, o programa de bioinsumos que já foi lançado no passado e outras questões que já estão hoje ambientadas no governo vão se assessorar, né, do Plano Nacional, que é uma coisa muito maior, para que a gente possa, então, avançar nesse sentido. Muito então, bem. Questões tributárias, creditórias e de pesquisa serão fundamentais no processo. Tributárias, de crédito e de pesquisa. Lembrando a nossa audiência que as taxas de juros do Plano ABC, a agricultura de baixo carbono, dentro da lógica do Plano Safra, são uma das mais competitivas. Então, tem uma importante dica para a gente observar aí. Obrigada, Rangel. Jefferson, diga pra gente, é hora de esperar, é hora de já fechar um pouco do fertilizante, aquela sua dica de ouro para nossa audiência ou algo que a gente não te perguntou e que você tem ouvido demais dos seus clientes, o que eles querem saber e é essencial que você nos conte aqui na Jovem Pan. Olha, Kellen, essa é a pergunta do momento, né? Fecha ou não para 22, 23? Inclusive, os produtores estão mais cautelosos, estão preocupados. A relação de troca está nos mostrando que o momento não é favorável, certo? Entretanto, existe o risco dela ficar um pouco pior ainda, dado a conjuntura atual. Nós temos um problema ligado a gás natural, por enquanto. Nós temos uma diplomacia envolvendo Estados Unidos, Bielorrússia, que pode trazer aumento de preço para o cloreto de potássio. Um outro ponto importantíssimo é a demanda do produtor americano, que também está em momento de comprar fertilizantes. Então, assim, se o produtor quiser fazer algum posicionamento agora, ele se sentir confortável, tiver uma condição favorável, eu acho que pode ser feito, só que é importante dizer, tem que fazer a venda da soja também, não dá para deixar descoberto. Não é o momento de correr esse tipo de risco. Se as compras forem feitas, elas devem ser fazendo esse hedge natural. Não faça o descasamento de moedas também, porque isso é um risco muito sério. Então, toda e qualquer compra que for feita, faça a venda da soja também e compre com cautela. Não precisa sair comprando tudo agora, nós temos ainda um momento pela frente, mas tome cuidado que os preços podem subir. O alerta amarelo está ligado, nada está consolidado ainda. Existe uma perspectiva de queda impulsionada por uma queda de demanda. Ela deve acontecer, se ocorrer, ali por setembro, março, abril. Antes disso, é um pouco difícil, certo? E eu chamo a atenção do produtor para o cloreto de potássio, que eu acho que é o fertilizante que mais nos preocupa. Até mesmo o Rangel comentou, nós temos uma possibilidade aqui, quem sabe, no longo prazo de extração brasileira. Hoje, pelos nossos cálculos, o Brasil depende de mais ou menos 98% das importações de cloreto de potássio. Nós não produzimos quase nada aqui no Brasil. Então, eu chamo a atenção do cloreto, que eu acho que é o ponto mais preocupante para o produtor em 2022. O tempo está esgotado, realmente esgotado, mas eu não posso deixar. Um segundinho para você, Jefferson. Separa entre safra de inverno e safra de verão. O que faz e o que não faz? Olha, safra de inverno nós temos pouquíssimo tempo. Infelizmente, o produtor não tem muito o que fazer nesse curto espaço de tempo. Ele vai ter que tomar alguma posição para nitrogenado, etc. Infelizmente, é esse o cenário. Para a safra de verão, aí, quem sabe, nós podemos esperar uma queda na demanda, uma China voltando a exportar no ano que vem. Nada está garantido ainda, mas ela pode voltar. E, quem sabe, uma regulamentação do mercado, alguma coisa do tipo. Para o inverno, pouco tempo, infelizmente, o produtor vai ter que tomar. E para o verão, cabe analisar, quem sabe, uma espera para o segundo trimestre. Muito obrigada. Evaldo, seu tempo está curto, mas uma pergunta importante para você que eu tenho aqui. Na hora de distribuir o fertilizante, a lanço ou incorporado a uma fonte de fósforo? Dá para responder rapidinho? Olha, eu acho que nos Estados Unidos se fala muito do strip till, é tentar colocar o elemento numa profundidade melhor ou mais próximo da raiz. Então, o fósforo é um caso clássico de se discutir isso aí. Se o meu solo já tem uma quantidade razoável de fósforo, sem problema nenhum eu lanço. Agora, se eu tenho um solo que ainda depende de uma correção na linha incorporado, isso muda totalmente o resultado e a quantidade necessária. Então, isso faz parte dos critérios ou das boas práticas agronômicas, né? Então, o elemento fósforo, em determinados momentos, é obrigatório colocar ele no suco, em outros momentos, claro, se eu tiver um solo que me permite, eu posso fazer ele a lanço e ganhando tempo, ganhando vantagens com isso aí também. Então, depende muito de cada agricultor e do contexto dele. Excelente, gente. Tendências para 2022, de fato, a nossa audiência encontra aqui no painel Hora H do Agro. Eu quero agradecer por esse amplo debate com uma análise profunda do tema fertilizantes, especialmente a você, Luiz Eduardo Rangel, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O nosso muito obrigada. Agradeço também especialmente ao Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest,
e especialmente ao Evaldo Kazushi Takizawa, engenheiro agrônomo na Ceres Consultoria Agronômica. Muito obrigada a vocês. Voltem sempre. Até a próxima. E a gente segue com você na audiência aqui da Jovem Pan. O painel Hora H do Agro fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana, nos encontramos na próxima semana. Até lá! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.